Pronto, menina, gravando, estamos começando. A Isabela levantou a mão e mais alguém. Era eu e a Meire, porque o senhor comentou se a tribo amarela estava aqui. E daí a gente levantou a mão para responder a sua pergunta. Ah, perfeito. Então, vamos começar da tribo amarelo. Então, o problema que a gente quer resolver é a sobrecarga do aluno na escola e a falta de apoio psicológico nas escolas também. Qual que é o DS? É do educação de qualidade. Tá. Bem, legal que vocês fizeram. A gente vai sempre tentar levar para um. Esse levar para um, na verdade, se pegar a metodologia de gestão, vai propor que um objetivo, não importa qual, deve ter, em média, tá, três subobjetivos, para que você tenha uma divisão de trabalho, uma divisão de foco. Ter 30 subobjetivos significa que não ter foco, e não conseguir achar pelo menos três partes significa que não vai conseguir fazer uma equipe, porque vai ficar tudo embolado. Então, interessante vocês terem colocado duas. O problema que vocês querem resolver, então, o que vocês precisam só é conectar as coisas. Então, o que, que o adubo tem a ver com o psicólogo? Então, outras coisas têm conexão mais direta, e quando vocês conseguirem fazer essa conexão, vocês têm uma proposta forte. Senão, vocês têm Então, três frentes. relacionado a isso, a gente queria também relacionar com a parte do saúde e bem-estar na parte da educação de qualidade. Por conta de que, às vezes, acaba que a escola não leva em consideração a vida pessoal do aluno, não enxerga o aluno como indivíduo. Aí chega lá na escola, a pessoa está com os problemas que já estão na vida dela, acarreta mais um monte de atividade, que muitas das vezes ela vai vir a ter dificuldade nessas atividades, ela não vai ter o discernimento para conseguir fazer, porque ela está sobrecarregada psicologicamente e dentro da escola. A falta ali do apoio, tanto em casa quanto dentro da escola, porque geralmente a criança e o adolescente, a vida dela se resume na questão social, a casa dela e a escola. Então ela sai da casa dela com às vezes problemas com a família, dificuldades que ela passa, e ela chega na escola e lá dentro sobrecarregam ela com atividade e trabalho, atividade, você vai ter que gastar, você vai ter que comprar material, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. A E, o que pessoa não consegue acompanhar o ritmo. e isso E prejudica devido a muito no isso, desenvolvimento do aluno na o que escola. acaba prejudicando o desenvolvimento do aluno dentro da escola e leva muitas vezes à evasão escolar. Perfeito. O que vocês colocaram aqui está super concatenado, e já vou até fazer alguns comentários. Só não consegui ver o que vocês falaram, a conexão com o resíduo. Ah, eu acho que o senhor entendeu errado. O que eu quis dizer é a sobrecarga do aluno na escola e a Ah, falta de perfeito, apoio perfeito. Então, psicológico. entendido, entendido. Então, e aí o que, que eu quero reforçar, porque vocês trouxeram um gancho excelente. Tá bom, eu estou focando na escola. O problema da escola é que as pessoas, os alunos, não são considerados. Você pegou um problema quentíssimo. Só para comentar, esse é um dos itens em destaque. A gente falou de conferência de criança e adolescente, que depois de 8 anos esse ano teve. A Duda foi representante regional junto com o Gabriel, e o Gabriel, que eu comentei, que vai até para Brasília. E o tema principal é exatamente o que vocês falaram. Isso significa que vocês pegaram algo que está bombando de seriedade e, ao mesmo tempo, de todo mundo se fazer de morto e achar que o problema não existe. Então, vocês pegaram algo quentíssimo. Outro destaque que eu coloco na escolha de vocês é que vocês criaram um gancho para algo que a gente acha legal, que é, primeiro, o que é educação integral. A gente vai sempre dizer, o pessoal faz uma confusão enorme, educação integral não é educação de tempo integral. Educação integral é o indivíduo como um todo. E o pessoal mistura tudo. Então, para nós, não é que a gente fala que a Link a missão dela é promover educação de qualidade, educação integral.
é o indivíduo como um todo e respeitar, e pessoas vêm antes de tudo, tá? E aí tem uma conexão direta, se vocês abrirem lá o DS3, com relação à saúde e qualidade de vida, porque vocês vão achar várias das coisas que vocês estão falando, pô, tá aqui na educação, mas está ali na saúde também. Então, é aquelas coisas que a gente diz, olha, eu estou pegando uma causa que tem 2, 3 justificativas muito fortes, e lembra que quando você acha uma causa legal, às vezes você resolve mais de um problema. Então, uma causa bem E o pensada, senhor ela queria que a resolve gente vários problemas. Então, O essa que senhor queria vocês que a gente pegaram, fizesse a ligação ali com as questões dos pontos dentro da ODS, né? sim. E vocês vão pegar Então, também com a questão lá de cultura de paz, etc., que é outro problema que, se vocês quiserem, faz todo sentido, ou a questão das desigualdades. Então, isso que a gente queria falar. Vocês vão colocar, diz, olha, é ODS tal, educação de... Mas ela tem conexões extremamente importantes com as minhas outras 2 opções. Ou seja, as minhas opções tinham uma visão sistêmica, elas eram articuladas, não eram 3 números quaisquer lá que eu sorteei. Então, na hora que vocês fazem isso, vocês vão ter mais munição para falar, mas qual que é a causa de tudo isso? E, pegando o caso de vocês como exemplo para outras, primeiro, amei, e segundo, o seguinte, você fala, bem, a gente vai melhorar a escola, vai melhorar a evasão, vai resolver o problema de saúde, vai resolver outros problemas que estão bombando com relação a nós, jovens, adolescentes, etc. E volto a dizer, uma das coisas que a gente acredita e muito, a Isabela, inclusive, já foi abduzida lá para o grupo de comissão de proteção na escola, que a gente acha que é extremamente importante que, se os alunos não participarem e não lembrarem, pô, é a minha vida, eu tenho que entender esse treco e ir para cima, porque se largar por conta dos outros ficarem resolvendo por mim, não vai dar legal. Então, a gente acha muito importante, tá? E vocês estão de parabéns, e a gente deixa assim um desafio que vale para todos. A minha ODS principal, o problema que eu quero resolver, resolve, tá? Os outros 2 que eu tinha pensado, porque quando vocês acharem essa solução mágica, não tem nada de mágica, é muito raciocínio, tá? Vocês falam, eu estou resolvendo 3 problemas com um esforço só. Uma boa análise vai na causa raiz, e a causa raiz você pode dizer, olha, e com essa ação eu resolvo isso, resolvo isso e resolvo isso. Por quê? Porque eu fui na causa, eu não estou lá na superfície, eu não estou lá no efeito. Eu não estou dando antitérmico. Eu fui procurar, fui fazer exame de sangue, fui não sei o quê, fui descobrir que a criatura está com infecção. E temos que resolver o problema lá da bactéria, senão daqui a pouco morre. Então, é isso que a gente está desafiando vocês, porque aí vocês vão ter ações muito consistentes, e queria saber se vocês conseguiram avançar nas outras questões, de qual que é a importância, como que vocês vão articular. A gente levou muito em consideração que a instituição escolar, o que movimenta ela, o que faz ela realmente ser movimentada é o aluno. Então, você ter essa priorização da vida do aluno e você colocar além de ser um aluno, além de ele fazer parte da escola, ele também é um ser humano, reduz ali a parte da evasão escolar, principalmente. Você vê a diferença do aluno, porque você, como professor, você já deve ter visto várias vezes chegar na sala, a pessoa não conseguir prestar atenção, ou então o aluno simplesmente chegar e dormir dentro da sala de aula. Claro. Então ele não consegue focar, porque ele está exausto da própria vida, ele está exausto do que acontece no cotidiano dele da escola. Então você, a partir desse momento que você coloca ele como indivíduo e você tenta fazer a diferença na vida dele, priorizando também a saúde dele nisso, o psicológico, porque muitas vezes o psicológico afeta até mais do que o físico, você consegue ver a diferença espiritualmente e presencialmente dele, porque ele vai estar mais presente nas ações dentro da escola, o que acaba, consequentemente, reduzindo a evasão escolar. Então, perfeito. Vocês estão num caminho que é uma avenida, está hiper ligado no que a gente acredita, e vocês vão ver quantas referências extremamente importantes a gente consegue mobilizar, porque vocês estão pegando um problema
super atual, super importante para resolver. Esse problema não seria a pauta prioritária da Conferência Nacional de Criança e Adolescente, que vai ser em abril, se isso não estivesse pipocando no Brasil inteiro. E o que a gente pôde perceber nas conferências? O pessoal está de costa para o problema. É cruel falar isso, mas está de costa. Nada, isso daí é coisa, frescura, não sei o quê, não tem problema nenhum, o pessoal reclama pra caramba, não sei o quê. Então, se vocês não tomam consciência e vão, tem gente que tudo bem, tem gente que exagera, mas o problema é sério pra caramba. E outra coisa que tem, o tema até da conferência desse ano foi o pós-pandemia. A pandemia criou dois problemas muito sérios, né? Arrebentou com a educação, na hora que o pessoal teve ensino remoto sem estrutura nenhuma. Ensino remoto a gente acredita que pode ser excelente, é fantástico, porém tem que ter estrutura e tem que ter a conexão presencial, é claro. A segunda trouxe todas as questões do isolamento, então, do isolamento, perda do companheirismo, depressão, etc. Então, os índices de educação do Brasil, e a gente tem esses dados também, pode compartilhar com vocês, que tem tudo a ver, o que vocês estão falando fez com que, por exemplo, a Unesco tem Unicef, uma avaliação que o Brasil andou para trás 10 a 20 anos na educação durante a pandemia, por causa das coisas que vocês estão falando. Essa é a seriedade do problema. O que aconteceu? Despencou tudo, se desinteressou pela escola, está com depressão, não quer mais saber de mais nada, perdeu os relacionamentos com o colega, aumentou a agressividade. Por que teve explosão de agressividade nas escolas depois da pandemia? Era tudo reprimido. Então, vale para qualquer coisa. Se você reprime, uma hora explode em algum lugar. É a mesma coisa que ficar tomando antitérmico. Se você não vai na causa, vai estourar em algum lugar e às vezes no momento inesperado. Então, parabéns, é isso que a gente busca e vocês estão pegando assim, vai ter enxadado e vai ter minhoca pra caramba, porque vocês estão pegando uma coisa que de simples não tem nada, mas de importância tem muito. Então, parabéns, tribo amarela, agora vamos para azul celeste. Azul celeste, qual o problema que vocês querem resolver? Por quê? Alô, azul celeste, cadê vocês? Bom, a gente também acabou pegando a educação de qualidade e a nossa ideia é um pouco diferente da proposta das outras meninas. E é mais uma questão de incentivar o estudo através de uma comunidade onde a gente consiga prender a atenção dos alunos e fazer com que eles realmente estudem, porque, querendo ou não, na escola a gente meio que não acaba aprendendo a estudar, apesar de ser essa a função, entre aspas, da escola como instituição, só que a gente percebe que muitos, além de ter uma grande dificuldade por, tipo, não possuírem uma boa base, né? Até porque se você não sabe matemática, você vai chegar no primeiro ano do ensino médio e não vai conseguir aprender física, e não vai conseguir dar continuidade no ensino. Então foi meio que essa ideia que a gente teve para resolver, e se não me engano é a 4.4 das ODSs, da educação de qualidade. E é bom, acho que as outras meninas podem ter algo a acrescentar. Quem mais complementa? Mais alguém? Eu tenho duas perguntas. Primeiro, quais eram as outras duas ODSs? E se o que vocês querem fazer conversa com as outras duas de alguma forma. Segundo, a proposta de solução de vocês é excelente, mas não ficou claro qual é o problema. Vocês falaram da solução, mas qual é o problema que vocês querem resolver? Que na escola, muitas vezes, por exemplo, quem quer estudar para entrar em uma boa universidade, essas coisas, não tem apoio. Ou quem quer fazer Olimpíadas científicas, por exemplo, na minha escola, você tem que pedir muito para um professor inscrever os alunos em uma Olimpíada. Aí a nossa ideia é criar uma comunidade onde os alunos se ajudam. E onde há essa divulgação de oportunidades, como, por exemplo, futuras cientistas ou iniciação científica da UPMEP.
para os alunos saberem que isso existe e que é possível. Perfeito. O que vocês estão propondo é excelente. A gente vai continuar, vai ter todo apoio, tem tudo a ver com a gente acredita. O que a gente está falando só é mais uma questão formal de clareza. A proposta está claríssima, mas vocês precisam reforçar qual é o problema. O problema que você falou é a falta de comunicação, é a falta disso, não circulam informações. A solução é a comunidade, mas qual o problema que a comunidade vai resolver? Porque sempre a gente vai partir do seguinte: qual o problema que você quer resolver? E aí a minha solução é essa. Ótimo. Mas o que mobiliza as pessoas é qual o problema que você quer resolver. Porque é isso que as pessoas entendem. Por quê? Porque ela fala, esse problema está me atingindo, isso daqui é para mim também. E além disso, você tem proposta de solução? Tenho. Mas qual é o problema? Vocês estão no caminho, é a falta de apoio, a falta de interação, a falta de integração. É trabalhar essa ideia, vão continuando. A proposta está, para mim, claríssima, até porque a gente acredita. E o próprio Adote uma Escola nasceu porque a gente acredita no que vocês falaram. A gente surgiu porque acredita nisso. E a outra coisa, quais eram as outras duas ODS que vocês tinham pensado e se tem alguma conexão? A gente tinha pensado na ODS de vida terrestre e na de saneamento básico e tratamento de água. E, bom, querendo ou não, todas as ODSs conversam entre si, mas a gente não resolveu focar em outra ODS junto com a educação de qualidade. E em relação ao problema, eu acho que a gente não deixou muito claro, a gente discutiu bastante sobre isso, e tem várias questões, né, do problema, não é só um. A gente tem questões governamentais e tudo mais, mas uma coisa também que às vezes a gente percebe é que os professores, por eles não terem incentivo em ensinar, em educar a gente, acaba dando uma problematizada no nosso ensino. Porque eu tive a sorte de, no ensino médio, ter ótimos professores que estão dispostos a ensinar e a agregar a gente como pessoa, só que antes disso, eu nunca tive um professor que tinha me dado um apoio ou que tinha me ajudado de alguma maneira mais presencial ali. Então, a educação na base, que a gente fala, na educação de base, ela não é uma das melhores. Então, a gente gostaria de realmente atrair não só a galera que quer fazer faculdade, obviamente, é um dos grandes pontos, mas também atrair pessoas que não se sentem, não têm um apoio, e realmente criar um apoio para essas pessoas, para que elas não tenham dificuldade em fazer uma faculdade, cursar o curso que querem, e que não tenham que sair da escola por não se sentirem pertencentes àquele ambiente. Acho que assim fica um pouco mais claro. Não, perfeito. Algumas coisas para vocês irem pensando agora na comunicação. O que vocês estão querendo fazer, o que vocês estão falando, para nós está muito claro. Agora, o que vocês precisam lapidar, vocês têm um diamante bruto, vocês têm que lapidar. E uma das coisas é o seguinte: se você tiver que explicar o problema, você ainda não achou o problema. Então, na hora que você acha o problema, você fala e as pessoas entenderam. E então tem uma coisa de comunicação que é o seguinte: se eu tiver que explicar, eu ainda não achei a fala simples. A gente só está falando desse detalhe, mas exatamente qual é o centro? Então é um desafio de comunicação aqui, tá? E um exemplo, assim, achei muito feliz de ter visto o filme do Bill Gates ontem. E qual é o problema? As crianças morrem de diarreia, isso é um absurdo. Tem 500 coisas por detrás disso, mas o problema todo mundo entendeu e leva um choque. Então, o que vocês precisam só pensar é o seguinte: a solução que vocês estão propondo, estamos dentro, estamos juntos, acreditamos pra caramba, é extremamente atual, é outro item, inclusive, de conferência em destaque, tá? Agora, você só precisa achar, bem, mas como é que eu falo isso numa frase direto, simples, sem ter que explicar? É só um exercício de comunicação, é uma questão de lapidar. E a outra coisa, vocês falaram, as nossas outras duas ODS, era a vida terrestre e não lembro qual foi a outra que vocês falaram, que não está conectado, mas aí o que vocês têm que ver é o seguinte: mas o que a gente quer fazer está conectado com outras?
E, por exemplo, eu vou falar, o que vocês estão querendo fazer, por exemplo, está conectado com parcerias. Então, se vocês olharem bem, o que a gente quer fazer está conectado com alguma outra ODS. Por quê? Porque vocês vão poder achar muita munição em alguma outra ODS. A de parceria, com certeza. Talvez a de inovação, com certeza. Então, vocês cavucarem um pouco se tem mais duas. Tá? Por que a gente chega no número mágico 3? 3, para quem sabe, define um plano, as coisas ficam equilibradas. 2 cai, 4 já tem sobrando. Então 3 é bom porque é um plano, fica equilibrado, você tem mais ponto de apoio. Você tem mais ponto de apoio, você tem mais no que se apoiar para defender a sua ideia. Mas a sua ideia central está bem clara. Com certeza um dos pontos de apoio vai estar lá em parceria e talvez outro ponto de apoio vai estar lá no inovação. Dá uma procurada, vocês vão achar ponto de apoio para ideia. E aí vocês, de novo, eu não estou inventando, olha o que tem aqui nessa ODS, olha o que tem de informação, olha o que a gente tem de dados, olha o que a gente tem de consequência. Por quê? Porque uma das perguntas que está lá é como é que você avalia, como é que você mede, como é que você demonstra. Então, é um desafio em alguns casos conseguir dados, porque não tem, tá? E a gente buscar fontes que são consistentes. Com certeza as ODS são uma dessas fontes consistentes. E qualquer ODS que vocês pegarem, então, igual vocês entraram, não, eu entrei lá no subnível da ODS. Se vocês dão um Google, vocês vão falar, meu Deus, olha que mar de coisa linda que aparece a respeito de solução, comentário, dado daquela coisa que eu estou olhando. Então, como é uma referência global e passou a ser referência universal, vocês vão achar muito conteúdo, muita referência, porque vocês têm clareza do problema que vocês querem resolver. Quem não tem clareza do problema que quer resolver vai ser soterrado por informação. Mas quem tem clareza sabe que informação está procurando. Então, tudo bem, meninas? Para mim está muito claro. A questão que a gente coloca de feedback é só de comunicação. Como é que eu explico isso direto? Aquela história da comunicação no elevador. Você entrou no elevador, estava o diretor da escola e disse, eu precisava falar de uma coisa. O quê? Isso. E você tem que conseguir que isso que você falou, ele pare, o elevador sobe e vocês continuam conversando. Então, é uma regra de gestão de projeto. Se tiver que explicar, ainda não achou a frase correta. Tá? Tem que justificar, tem que explicar, tem que ter fundamentação, mas qual que é essa frase simples? Tá? Existe uma metodologia que diz, se você não consegue explicar de forma simples, você ainda não entendeu direito o problema que você quer resolver. Porque quando você entender direito, você consegue explicar de uma forma simples. Tá? É aquela questão, se precisar de explicar, ainda pode melhorar. É lapidar, é lapidar. Vocês estão com um diamante na mão. Fique extremamente tranquila, estão de parabéns. E vocês foram muito na questão do coletivo. Nós, em conjunto, do protagonismo. Então, de repente, pode ser a falta de protagonismo do jovem, a falta de apoio ao professor. Ou seja, qual que é aquele lá embaixo? Tá? Às vezes, esse exercício, vocês descem uma camada, não, é a falta de protagonismo, a falta do apoio ao professor, o pessoal não dá importância para a educação. Mas se eu desço mais um pouco, eu acho. Tá? Não é em uma hora que vocês vão resolver isso, mas vocês foram num caminho super certeiro. Então, agora é lapidar. Parabéns, tribo azul marinho. Qual o problema que vocês querem resolver e por quê? Como eu tinha dito, né, a gente escolheu o eixo 12 sobre consumo e produção sustentáveis, e as outras duas que a gente tinha escolhido e não selecionamos, né, foram a 3, de vida saudável, e a 15, de vida terrestre. Aí, a gente escolheu essas 3 porque elas estão, na verdade, ligadas, a 12 também liga as duas, e assim, a gente escolheu a 12 também o projeto voltado para a sustentabilidade, porque a gente viu em comum assim nas nossas cidades que falta projetos sustentáveis, que assim
São cidades pequenas, elas têm um potencial assim de desenvolver esse lado sustentável, porém não temos projetos, não temos investimentos nesse campo. Aí também a gente ainda não, a Rafa ela não estava presente até agora, né? Agora que ela chegou lá no grupo, mas a gente está discutindo, por exemplo, na cidade dela tem o problema do desperdício, na minha tem realmente essa falta de projetos. E então esse é o problema, falta de projetos. As soluções a gente ainda está discutindo um pouco. E são os 3 eixos que eu falei. Estava pensando também. Tá. Então, o que vocês vão ter que aí, lapidar, trabalhar é o seguinte: a falta de projetos ainda é um efeito. Então, tem um problema para baixo desse, que é o que vocês precisam procurar. Então, na hora que vocês acharem esse problema, vai ter como consequência a falta de projetos e a solução que vocês vão propor. Então, vocês já definiram uma ODS, vocês definiram ODSs que estão conectadas, isso é muito legal, porque provavelmente você pode achar no detalhe da ODS e das ODS que você está falando, de repente você olha o detalhe, por isso que a gente vai falar, desce um nível abaixo, tá, que é o subnível das ODS, e fala, olha aqui o que a gente estava procurando. É comum acontecer isso. Tá? Nós mesmos, quando fizemos o planejamento estratégico da Link, teve muita coisa, e a gente teve orientação de metodologia, de consultoria, e falou, o que você está falando está nesse subitem aqui. E esse subitem aqui, olha o que tem de informação, conteúdo, influência, impacto e tudo mais, olha a importância dele. Então, desce um nível e vocês têm que procurar. Mas por que falta projeto? Falta conscientização? Falta o quê? Tá? Porque o projeto é solução. Então você está faltando solução. Mas qual o problema? Falta de projeto. Falta de projeto é consequência ainda. Falta de interesse, falta de conscientização, tá? Vocês estão no caminho correto, vocês pegaram uma ODS extremamente importante, essa ODS vai render, tá? Vocês só precisam agora falar, mas qual que é o problema mesmo? Tá? E vamos conversando, vai trocando ideia, vai falando no grupo, continua amanhã tem apresentação geral lá do Futura Cientista, 2 palestras incríveis, e vamos continuando, tá? E outra coisa que alguns já perguntaram, e a gente já refletiu, na segunda-feira, para com, ai meu Deus, tenho que fazer apresentação na segunda-feira, não sei o que, estou perdido, etc. Pula essa. Na segunda-feira, vocês vão falar, olha, na primeira semana das coisas, a gente fez tudo isso e está muito feliz, estamos na caminhada, confiante, e quando é que eu vou fazer a apresentação mesmo? Dia 29 e 30 de janeiro. Estamos caminhando, estamos felizes, descobrimos isso até aqui. Não é a apresentação final na segunda-feira, tá? Mas é uma oportunidade incrível de vocês ensaiarem, de vocês falarem, pô, eu falei, ninguém entendeu nada, nossa, que eu falei, eu percebi que impactou. Puxa vida, o pessoal deu feedback positivo, eu estou no caminho correto. Alguém fez uma pergunta que me caiu a ficha de uma coisa que eu precisava ver, etc. Então, eu já vi um monte aqui ansiosa, sabe, desencana com relação à segunda-feira, só deu razão, assim, meia dúzia de perguntas que eu vi para a gente falar, olha, a gente vai começar mesmo pelo quebra-gelo para vocês acalmarem, relaxa, tá? Vocês vão contar, olha quanta coisa legal a gente fez na primeira semana, estamos encaminhados, a gente descobriu por enquanto o seguinte, tá? Não tenho soluções definitivas, etc. Eu estou encaminhada, mas já dei um salto imenso. Eu acho que eu já estou no 3º degrau da minha escada. Falta mais uns 10, mas eu já estou no 3º e principalmente eu estou vendo que eu estou indo na direção que está fazendo todo sentido para mim. O que seria complicado seria alguém na segunda-feira falar, não sei por que eu estou fazendo isso, não estou entendendo patavina, não sei para que é isso, não faz o menor sentido, não sei o que, me meti numa roubada. Ou plano de trabalho maluco que eu me meti. Então, você fala, não, está fazendo todo sentido, está aprendendo, está andando, e não sei todas as respostas. Ninguém vai ter, nem a gente, nunca ninguém vai ter todas as respostas. Estamos sempre caminhando para o nosso melhor. Então, as ansiosas, eu já vi várias, desencana, relaxa, tá? E vamos lá.
Parabéns, tribo rosa. Qual o problema que vocês querem resolver? A gente colocou como problema o objetivo 15, falta de proteção à vida terrestre. E a gente pensou nas causas, tem várias, né? Mas as que a gente colocou, assim, principal, desinformação sobre a importância da vida terrestre, desinteresse das pessoas e da prefeitura em cuidar e manter a vida terrestre, falta de arborização nas áreas urbanas e desmatamento desenfreado nas cidades. Tá. O que vocês precisam, vocês pegaram outro ODS, legal. Vão pensando no mosaico que vocês estão fazendo e como vai ficar lindo isso. Então, legal, vocês pegaram outra em relação ao planeta, importantíssimo. Vocês só precisam pensar, qual que é o problema mesmo? O fato de não ter isso, que estrago que faz? Então, por exemplo, se fosse água, a vida no mar e sustentabilidade, como o próprio Adote uma Escola nasceu do Mares Limpo, qual é o problema? O problema é que a gente está comendo plástico, os peixes estão morrendo e vai ter mais plástico do que peixe em 2050 e estamos ferrados, já estamos comendo plástico. Nossa, meu Deus, esse problema existe? É esse problema que eu quero ajudar a resolver. Na hora que você fala da vida terrestre, tá bom, qual o problema que está acontecendo? Tá? O desmatamento, com certeza, a causa é a falta de conscientização, etc. E vocês, então, têm que lapidar. Tá? Por que incomoda? Outra coisa, ninguém se mexe se não for incomodado. Então, o problema que você quer resolver tem que ser algo que na hora que você fala, mexeu comigo. Isso daqui está me incomodando. Esse negócio é sério pra caramba. Você fala, não, tem desmatamento, não sei o que. E se alguém falar, e daí? Não, e daí, se não conseguir responder o e daí, você não achou a causa. Tá? Você não achou aquela coisa que faz as pessoas se mexerem. Então, a gente... Fernando. Aí. Quem? Eu, Maria Regina. Oi. Então, quando a gente estava discutindo sobre o assunto, a gente apontou, junto com as causas, justamente isso, igual você está perguntando. Qual o problema que isso causa? A gente estava falando que, por exemplo, quando acontece a questão de desmatamento em área mais urbana, perto de casa, por exemplo, quando acontece, sei lá, vai fazer uma construção, aí eles derrubam a parte que tem floresta. É muito comum escutar depois o pessoal que vive na região falando sobre, por exemplo, a incidência de ter animal silvestre entrando dentro de casa. Igual muita gente costuma achar, às vezes, cobra, escorpião, animal que não é animal que costuma aparecer dentro de casa. E o pessoal acaba comentando que tem a incidência disso. Por quê? Porque acabou com o habitat natural deles, que era a floresta, e então eles procuram outro lugar para ir e acaba parando dentro da casa das pessoas. Isso é um problema, porque uma cobra dentro de casa pode muito bem picar alguém, aí já entra problema de saúde, e aí vai só criando uma bola de neve. Perfeito. E nota por que eu venho usando a palavra lapidar. Vocês, em maior ou menor grau, cada tribo está com um diamante na mão, agora é lapidar para conseguir explicar, deixar de forma clara. Na hora que você fala, olha, vem os animais, isso aqui causa problema de saúde, quem ia falar, e daí? O que tem a ver lá com a história, com coisa? Eu não moro no mato. A consequência que tem que você falar, e daí? Está acontecendo tudo isso. A gente tem que ter essa análise crítica para achar resposta para o pessoal que fala, e daí? Então, esse exercício que vocês vão... Eu vou falar, e alguém fala, e daí? Se alguém falar, e daí? Eu ainda não achei a justificativa. Não, é que tem umas coisas que veio. Não, peraí, vem cobra para minha casa? Vem cobra para sua casa, não sei o quê. Entendeu que você foi impactado? Que você faz parte de um globo que não tem lugar para cair fora, não sei o quê. Então você não pode falar e daí? Tá? Por quê? Porque vai estourar em você também. Então não acha que vai ficar. Outra coisa que é comum a gente usar, por exemplo, redução de desigualdade, não sei o quê. E aí a gente fala com o povo que está na bolha lá do sem problema. Não, mas eu não moro na comunidade, não sei o quê, eu tenho água, eu tenho tudo. E daí? E daí que você morre de medo de sair na rua, que você acha que vai ter ladrão, que vai ter isso, que vai ter aquilo, não sei o quê, você fica enjaulado dentro de casa. Você acha que isso não está te atingindo? Meu, acorda, se liga.
Então, é achar argumentação a partir do racional para que você diga, por isso eu quero resolver esse problema. E a gente volta lá na terceira parte, por isso que eu preciso que vocês participem para resolver esse problema, porque eu vou fazer a minha parte, mas sozinho eu não vou conseguir fazer tudo. Se vocês participarem, eu também vou. Tá? Às vezes você precisa pensar, no seu exemplo que você usou, e a gente volta no de comunicação, tem públicos diferentes em que a justificativa não é necessariamente a mesma, porque cada um é impactado de um jeito. Então vocês vão estar avaliando a questão do impacto, etc. Mas agora vocês mandaram super bem. Tá bom, esse é o problema que a gente quer resolver. Vamos olhar direito as causas, vamos melhorar a comunicação, mas vai em frente e usa a mesma coisa que eu já falei para todos. Tem duas ODSs, de preferências que vocês já tinham escolhido, que estão conectadas, que vocês consigam dizer, olha que uma coisa tem a ver com a outra. Essa aqui é a causa daquilo ali. Por isso que na hora que eu resolvo isso e resolvo aquilo. Tá? Então, quanto mais vocês conseguem isso, mais é forte a proposta. Oi? Duas das que a gente tinha colocado, que era cidades e comunidades sustentáveis e educação de qualidade, eu acho que entra junto sim, porque, por exemplo, a comunidade sustentável, como solução, a gente apontou colocar campanha de conscientização para mobilizar a população toda sobre o problema, até diante do que eu falei sobre a questão de poder ter a incidência de animal silvestre em casa, enfim, mas fazer campanha de conscientização, por exemplo, para as pessoas não destruírem e sim construírem, por exemplo, fazer campanha de arborização, Perfeito. esse tipo de situação. E aí eu acho que entra na educação, por quê? Porque você está educando as pessoas, você está explicando para elas, mostrando para elas o problema. Não é necessariamente a educação da escola, mas querendo ou não, é um tipo de educação. Claro. E entra em cidades e comunidades sustentáveis por conta da arborização, que vai melhorar muito a qualidade de vida da população, no geral. Tá. Claro que não. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Na hora que vocês entram no Cidade e Comunidades Sustentáveis, vocês vão ver quantas coisas ricas tem para você falar, olha aqui, aquilo que eu estava procurando está escrito aqui. É exatamente aquilo que eu queria falar, que vem de novo com toda aquela justificativa por detrás. Foram vocês que botaram lá no grupo a foto do morro caído, do morro que despencou? Não. Que grupo que colocou a foto do morro que despencou? Eu não sei, eu acho que foi um dos azuis. Foi o azul marinho. Azul marinho. Então, aquela foto do morro que despencou é um exemplo do que a gente fala, essa foto aqui falou tudo. Tá? Por exemplo, nós mesmos aqui estamos no Guarujá, e o Guarujá tem exatamente os problemas que vocês estão falando também. E o que acontece? Tem a Serra do Mar aqui, tem duas serras dentro da cidade, e tem todo o problema de invasão, de não sei o que, de comunidade subindo o morro, etc. E o que acontece? Não cuida disso, e o que faz? A natureza manda a conta, vem o verão, cai um pé d'água, despenca todo mundo, morre um monte de gente, aí o povo acorda. E fica, aquela foto mexeu muito comigo, como vocês colocaram, porque na nossa cidade mesmo, tem dois lugares que o pessoal fala, o que aquele morro despencou? O problema não foi o morro que despencou, eram as pessoas que moraram lá que morreram. Tinha gente que morava lá e morreu. Quantos morreram? Não sei quantos, não ouviu falar do desastre que teve aqui? A coisa mais triste é que faz 3 anos que foi no Guarujá, e o ano passado foi em São Sebastião. E despencou pelas mesmas razões, pela mesma confusão. Foram 80 pessoas que morreram, foi uma confusão, virou caos mundial, não sei o quê. Aí sai todo mundo correndo para ajudar, para não sei o quê. E aquela imagem do morro que despencou é um exemplo do que a gente fala imagem. Trago imagens, de repente pega a imagem lá do morro que despencou, que ajuda muito o que vocês estão falando. Na hora que fala, o que acontece se não fizer nada? Acontece isso. Tá? Então, um dos exercícios de validação de impacto de ideia é vocês fazerem a pergunta, e se não for feito, o que acontece? Se não for feito, acontece isso aqui. Se vocês conseguem mostrar uma imagem, tá bom, você está falando que isso é importante, não sei o que, a gente não vai fazer. Qual é o problema? Não vai fazer? Não, acontece isso. Se conseguir uma imagem, é perfeito.
A imagem vale mais Pegando que um mil gancho palavras. Tá? nisso aí que você falou, eu estava discutindo, até comentando com a Ana, que aqui na minha cidade tem uma situação, assim, não é o mesmo tipo de situação, mas eu acho que encaixa bem também, que tem um lugar aqui na cidade que o pessoal cismou de construir dentro do rio, tipo assim, literalmente dentro do rio. Eles acabaram com a mata que tinha em volta do rio e começaram a construir lá. E, tipo assim, é até a questão que a gente falou de desinteresse da prefeitura em cuidar das coisas, porque eles estão construindo dentro do rio e a prefeitura não fez nada. Tipo assim, tá todo mundo vendo, é uma construção gigantesca. E, tipo assim, eles tinham até embargado um tempo atrás, só que aí pegou e voltou de novo. Então, assim, é um desastre anunciado, porque na hora que vier uma chuva forte, todo mundo sabe que coisa boa não vai acontecer. Sim. Mas, assim, a prefeitura tapou os olhos e tá lá, eles estão construindo e ninguém tá vendo, né, entre aspas. E uma coisa complicada, a gente não vai entrar em política, não vai entrar em discussão, mas a falta de cuidado com o meio ambiente, principalmente quando tem interesse econômico, principalmente quando tem corrupção, gera consequências que chega um dia, não tem jeito, um dia a casa cai e aí todo E mundo fala, mas aí, como é que isso que foi aconteceu? Foi 5, 10 por anos de que omissão, deixou acontecer? foi não sei quanto de, que eu tenho de ver com isso? Agora caiu na sua cabeça. Então, conseguir antecipar, não ser catastrófico, mas, por isso que a gente está falando, a gente vai estar com propostas positivas, super consciente da responsabilidade e da importância, e conseguir clareza. Parabéns e vamos para a última, Tribo Verde. Qual o problema que vocês querem resolver? Oi? Cadê a Tribo Verde? Oi. Oi? Então, a Silviane não tá aqui, né? Porque ela teve um compromisso, mas a gente estava conversando e a gente decidiu por educação de qualidade, justamente por ser a solução das outras ODSs, né? Acredito eu, que a educação de qualidade, ela pode promover igualdade de gênero, ela pode ensinar a proteger a vida marinha, a proteger a vida terrestre. Então, eu acredito que ela está ligada com todas as outras. E, assim, os problemas nós já sabemos, né? Falta de apoio, evasão escolar. Mas eu acho que promover projetos na escola, como, por exemplo, na minha escola, tem clubes, tem eletivas. Então, assim, se a gente conseguir levar para os professores alguns projetos para resolver todas as ODSs, entendeu? Sustentabilidade, promover essas coisas, eu acho que é isso. Tá. Então, o que vocês precisam lapidar está no caminho correto, vocês estão falando da solução, tá? Teve uma equipe que eu fiz a mesma observação, vocês estão falando da solução, vocês precisam agora ter clareza qual é o problema e o desafio é um desafio de comunicação, de avaliação, de intuição, mas aquele problema que incomoda e as pessoas acordam. Mas qual é o problema? A gente tem os clubes, mas os clubes não participam, a gente não tem informação, tem evasão, etc. Esse racional tem duas coisas importantes. Primeiro, você tem que achar o problema que você quer resolver, a solução você já está falando, mas o problema é esse. Segundo, que a gente vai falar de indicador. Então, o cientista, ele monitora, o cientista acompanha, o cientista, no fim, ele quer saber se resolveu o problema. E como é que você avalia se resolveu o problema? De novo, com indicadores. Eu quero reduzir a evasão dos alunos do Enem. Então, como que eu vou medir? Eu vou ver se tem mais aluno participando do Enem. Eu vou reduzir a ausência, então eu vou ver se está tendo mais presença. Eu vou fazer o seguinte, então eu preciso conseguir medir e qual é esse indicador. Notar que uma das perguntas que está lá é como é que você mede, como é que você monitora. Então, vocês estão no caminho correto, vocês estão falando da solução, reflete hoje, tá, mas qual é o problema que eu quero resolver? A causa, né? A causa. E de repente você vai falar, peraí, agora que a gente foi para a causa que a gente quer, de repente é a mesma que foi da segunda equipe, que foi a Azul Celeste. Nossa, a gente chegou na mesma causa. A gente quer resolver problema diferente e chegamos na mesma causa. A gente vai ter muita coisa para trocar e uma ajudar a outra. Então, na hora que você vai para o andar de baixo,
É muito comum isso. Tá? Uma queria resolver uma coisa, outra queria resolver a outra, e a gente fala, e a gente se encontrou na causa. E na causa, Então, a gente pode, inclusive, se unir e se fortalecer muito. E vai ser mais fácil vender ideia, porque, pega esse exemplo, você vai falar, com a causa que eu estou falando, tem o problema que eu vi e tem o problema que eles viram. Ou seja, posso dizer, olha, eu resolvo 2 problemas na hora que eu faço isso. O que eu vi e o que eles viram. Essa troca, atuar em rede, é perfil de cientista, é algo que vocês têm que lapidar. Então, parabéns a todas, meninas. Hoje a gente realmente extrapolou o horário, mas vocês mandaram super bem também. Então, agora ficou tudo gravado direitinho. No primeiro dia faltou o som, no segundo faltou o som de vocês, hoje não faltou nada, daqui para frente vai sempre certo. A Duda está conversando com vocês, ela vai estar com um papel muito importante que é ajudar a consolidar o que vocês estão produzindo, que é incrível. Então ela já pediu para vocês juntar, porque ela vai juntar os trabalhos, vai organizar isso, vai ajudar a gente, vai ajudar vocês nessas coisas. Olha, vocês duas estão indo na mesma direção. Isso daqui que você viu, acho que é junta com aquela que você viu. Você viu o relatório da outra? Não, eu não vi o relatório da outra. Para ver o relatório da outra que tem coisa que vai te ajudar. Cientista trabalha em rede, cientista não trabalha sozinho. E, como a gente vai falar, com muita alegria, com muita leveza, com muita diversão. Fico feliz, deixa eu ver se está aqui, não está aqui. Já saíram propostas aí de sair fora da caixa, já tem gente querendo fazer história em quadrinho, etc. Pensem fora da caixa, meninas. Quando a primeira vez que eu vi o nome Canva, eu falei, que legal, já vai vir coisa legal de lá. Aí alguém perguntou, pode fazer história em quadrinho? Se conseguir dar conta de fazer história em quadrinho, manda ver, tem tudo a ver. Quanto mais diferente, mais vocês vão aprender umas com as outras, mais vai ser lindo esse mosaico. Parabéns! Lá para as 2 horas, mais ou menos, a gente tem o formulário com as gravações das 3. A gente viu que algumas estão mandando super bem e estão indo nos outros 2 planos de trabalho e vai lá ainda dar uma sapiada do que está rolando por lá. Tá? Vai ficar tudo gravado, tudo disponível. Eu achei legal que algumas já estão fazendo isso e essa troca é super legal. Tá? Fernando, no começo estava mais fácil, mas agora as atividades pesaram. Então, olho no foco, mas vai lá sapiar as outras também, vai passear, vai curtir, vai se divertir. Bem, meninas, por hoje a gente vai estar encerrando aqui. Estamos direto nos grupos. A atividade de hoje é colocar o documento, o problema que eu quero resolver, qual que é a causa, como que eu meço e como que eu trago os outros para me ajudar. Como que eu mostro que isso daqui é importante. Tá? Como que eu respondo a pergunta, e daí? Tá? Você quer resolver isso? E daí? Tá? Esses exercícios são extremamente importantes. Tá? Como que eu respondo e daí? É cruel a pergunta, é super simples, e vocês vão ver, na hora que vocês acham a resposta do e daí, como fica tudo mais fácil para comunicar. Bora lá, meninas. Já está na hora do almoço. Tá? Parabéns para quem ficou. Estouramos quase 1 hora no cronograma. E amanhã vocês têm as 2 palestras do Futuro Cientista. Então vai ter o formulário normal, tá? E a gente vai estar nos grupos acompanhando. Estamos vendo a questão da enquete lá do show de talentos e artistas e companhia. E vamos junto. A gente vai estar junto mesmo na segunda-feira. Lembrar que na segunda-feira vão estar todas as equipes juntas dos 3 projetos. Então, cada uma vai contar o que aconteceu essa semana e vocês vão poder trocar ideia com as outras também. Feito? Até lá. Tchau, meninas. Opa, foto. Sempre esqueço. Foto. Abra. Quem está aqui ainda, abre as telinhas. Foto. Cada um quer abrir a foto, mais uma que cai fora. Thaísa, Duda, Yasmin. Foto. A Duda tá tudo preto.
Yasmin, Thaísa, vocês estão aí? Ana Clara voltou. É chinesa ou japonesa? Ou nenhuma das duas? Bem, então vamos com essa mesmo. Bora lá, tem gente que já está com fome. E vamos lá. Parabéns, meninas. Tchau para vocês. Tchau. Tchau.